Amém, amados? Amém. Graças a Deus. O nosso tema de hoje, o tema da nossa ministração de hoje é: um só Deus, Pai e Jesus Cristo são um. Um só Deus. Jesus Cristo e o Pai e Jesus Cristo é um só. Amém? Vamos falar com Deus antes de darmos início, para que nosso Deus ele venha me usar para a honra e glória dele, para o louvor da glória dele, porque de mim eu não tenho nada se não vier dele. Amém? Como nós louvamos por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, né? Por ele, para ele são todas as coisas, a ele a honra, a ele a glória, a ele todo o louvor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te louvamos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Usa-me, Senhor, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, meu coração, como o Senhor sempre tem feito, para a tua honra, para a tua glória. Usa-me, Senhor, para a tua igreja eleita, usa-me como canal de bênção, usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai querido, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre. E a igreja eleita diz amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém, amados? Carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 24. Nosso tema é um só Deus. Deus Pai e Jesus são um só Deus. Amém? Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1, do 24 ao 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus, sem mais delongas. Diz assim, 24 diz assim: porque toda carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do evangelho da graça eterna é que não existe 3, 4, 5 mil Deus. Só existe um Deus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. Mateus capítulo de número 7, Mateus capítulo 7, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o nosso Deus. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo de número 7, versículo 24, amém? Diz assim a palavra de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta para você compreender e entender a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, a rocha é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aquele que ouve
e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O homem e a mulher sem Deus, fora dos ensinamentos de Deus, fora da vontade de Deus, homem e mulher se torna insensato, tem a sua vida destruída, como a parábola diz aqui. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, fora dos ensinamentos bíblicos, fora do conhecimento da palavra, é uma ruína terrível, é uma decadência total. Nós temos que estar baseado na palavra, no fundamento da palavra, no fundamento de Cristo, fundado, alicerçado. Essa parábola fala de casa. Casa simboliza a nossa vida tem que estar alicerçada em Deus, no único Deus. A nossa vida não pode, hoje nós cremos em Deus, amanhã nós cremos em Benedito, ou nós cremos em Deus ou não cremos, irmãos. Então nós não podemos estar com uma vida meia boca. Hoje eu creio em Deus, amanhã eu não creio. Não, irmãos, nós cremos em Deus. Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Senhor. Ouvir e não praticar a palavra sagrada de Deus, irmão, é uma ruína. A palavra de Deus tem que ser praticada, tem que ser colocada em prática, tem que ser vivida. Não dá para viver uma vida de dúvida, de medo, não. Todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus têm sua vida mudada, transformada. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, olha o que é que diz. Segunda epístola ou carta é o mesmo. Olha o que é que diz a palavra de Deus. A maravilhosa, a regra do crente em Jesus Cristo, a bússola do crente em Jesus Cristo é a Bíblia, irmãos. Nós não vamos deixar de crer na Bíblia para crer na tradição. A tradição para nós não vale nada, irmão. O que vale é a Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Eu fico com a Bíblia, eu fico com o que está escrito na palavra, irmãos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Eu confio no que está escrito na palavra. Se está escrito na palavra de Deus, eu creio. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, olha aí. 3, 14 diz assim, olha. 3, 14, 15 e 16. Vamos ler esses versículos aí, olha. Olha aí o que é que diz. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 e diante, olha. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Aqui o próprio Pedro, irmão. Espera aí, irmãos, deixa eu ver aqui, viu? Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, é isso aí. Aqui o próprio Pedro, ele está falando, irmão, que o verdadeiro evangelho está alicerçado nas 14 cartas do apóstolo Paulo. É o verdadeiro evangelho, que fala a respeito, irmão. Irmãos, isso que a gente está pregando aqui não é o que se prega por aí.
O que se prega por aí é que se perde a salvação. O que se prega por aí é uma trindade, que existe 3 deuses. O que se prega por aí é que o homem perde a salvação. Irmãos, isso não é novidade, irmãos. Que evangelho pequeno, que evangelho tão fraco é esse, que é onde o homem perde a salvação? Que evangelho tão fraco é esse que o inimigo, como eles costumam muito pregar sobre o diabo tem mais poder do que Deus de arrebatar uma pessoa das mãos de Deus, mas o verdadeiro evangelho diz que ninguém arrebata das mãos de Deus. Esse é o evangelho eterno, que ninguém arrebata das mãos de Deus, que salvo uma vez, salvo para sempre. Amém? Que os filhos jamais deixará de ser filho. Isso é boas novas, irmãos. Isso é boas novas eterna. Olha aí o 16, né? 15, né? E tendo por salvação longanimidade de nosso Senhor. Longanimidade, é Pedro que está dizendo aqui. A longanimidade da salvação eterna, salvação eterna. Longanimidade, olha aí, tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro está dizendo aqui, falando, ele está dizendo como o nosso irmão Paulo escreveu nas 14 cartas, de Romanos a Hebreus, escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, olha aí, falando disso em todas as suas epístolas, 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Ele está dizendo aqui, olha, falando disto como em todas as suas epístolas. A epístola é carta, entre as quais apontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Está vendo, irmão? O que é que Pedro está dizendo aqui? Que é difícil de entender, se for tentar entender pela lógica humana. Se for tentar entender pela lógica humana, é difícil de entender, mas a revelação vem de Cristo. A revelação vem de Cristo. Foi Ele quem revelou ao apóstolo Paulo. É difícil, irmão, para o sistema aí fora, acostumado com tantas berrações, com tantas heresias aí fora, quando escuta dizer, Deus te salvou uma vez, salvou para sempre, você não se perde, eles ficam loucos, porque ele está acostumado a perder, ele está acostumado, um Deus pequeno, um Deus que qualquer coisa que você faz, ele vai e manda o anjo riscar teu nome no livro da vida. É um evangelho frágil, é um evangelho pequeno, que é um evangelho que é distorcido, como diz aqui Pedro. Pedro diz aqui, olha, falando disto como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender pela lógica humana, que os indoutos e inconstantes tossem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O homem não prega para a salvação, o homem prega para a sua própria perdição. Cada dia a religião distancia as pessoas de Deus. Em vez de a religião aproximar as pessoas de Deus, distancia. Se aproxima da rosa ungida, se aproxima do copo com água, se aproxima disso, se aproxima daquilo, enquanto o verdadeiro evangelho, a fé perfeita, a fé em Cristo, fica em segundo plano. Não é, amados irmãos? Não é? 14, o próprio Pedro aí fala das 14 epístolas do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho da graça eterna. Vamos para ela agora, Gálatas capítulo 1, vamos para uma delas agora, Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, olha só,
Olha só. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então tudo que o homem, a mulher plantar nessa terra vai colher. Se está plantando heresia, vai colher heresia. Se está sendo idólatra, feiticeiro, vai colher fruto da idolatria, da feitiçaria. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. 8. Porque o que semeia na sua carne, religião é na carne, né? Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Nós semeamos no Espírito. O nosso culto é racional. Aqui não tem ninguém rodando, aqui não tem ninguém pulando, aqui não tem ninguém fazendo adoração a ídolos, aqui não tem ninguém adorando a homens. Aqui a nossa adoração é Espírito e verdade. Olha o 9. O 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós não podemos desfalecer. Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de perseverança. Nós temos que perseverar. Amém, amados? Gálatas 1:9. Olha o que é que diz agora. Agora entra pesado agora. É a palavra, está escrito, nós cremos. Toda religião, tudo aquilo que distorce a palavra. Gálatas 1:9 diz assim. Gálatas 1:9. Olha aí. Gálatas 1, epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, 1:9 diz assim. Assim como já vos dissemos, ele já tinha dito e está dizendo novamente, o apóstolo Paulo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Eu já disse e vou dizer novamente. Se algum de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, irmão. Se alguém prega que existe 3 deuses, é anátema. Se alguém prega que perde a salvação, é anátema. Se alguém prega que o homem ganha alma, livre-arbítrio, isso é anátema. Porque a escolha é de Deus. A vontade soberana é de Deus. A vontade não é do homem. Que evangelho tão pequeno, irmão. Que evangelho tão fraco. O homem rejeita Deus. Deus fica batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Meu filho, eu estou aqui na sua porta. Me atenda. Não vou atender não. Aí vou para o vizinho. Que evangelho fraco é esse? Que Deus fraco é esse, irmão? Deus, ele não está batendo na porta de ninguém. A obra já foi feita antes da fundação do mundo. Ele escolhe. Ele elege o seu povo. E ele assume um corpo, vem à terra e compra, paga. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o evangelho da graça eterna. Amém? Eu dei uma introdução, fiz uma introdução. Aí alguém pode estar dizendo, mas o tema não é um só Deus? Fiz uma introdução, agora vamos entrar agora, um só Deus. Deuteronômio, ainda na lei, ainda no começo de tudo, no Pentateuco, ainda na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Penta quer dizer 5, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha aí, Deuteronômio, capítulo de número 6, Deuteronômio 6, amém? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, e o versículo 4, 6:4.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é 3, é 4, é 5, não. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Deus é único, irmão. Não existe 4 deuses, não existe 1000 deuses. Ele é um, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade. Olha, vou ler novamente. Ouve, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel. Aí hoje nós podemos dizer, ouve, irmãos do sistema religioso, ouve, irmãos, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não adoramos a outro, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Amém? Para concluir, irmãos, eu não quero ser enfadonho. Para concluir, eu quero ir para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos estar dando continuidade nesse tema. Mas hoje eu não quero me prolongar muito. Amém? Eu quero deixar com gostinho de quero mais. Vou fechar com Isaías capítulo 6. Isaías, o profeta Isaías capítulo 6, verso 1, para fechar. Depois nós iremos dar continuidade nesse tema. Um só Deus, Deus é Pai, Jesus são um. Amém? Não há 3, como a religião diz. Isso foi Roma que adulterou uma trindade, em nome de Padre, em nome de Filho, em nome... Não, irmãos, só existe um Deus. Ele é o Deus Espírito, Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho. Não é 3, não há um Deus de idade, não há um Deus, não há um Filho novo, e não há uma pomba como Espírito, não, irmão. Há um só Deus. Amém? Como nós lemos aí em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Está na Bíblia, nós cremos. Agora Isaías capítulo 6, versículo 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, vou ler bem marcha lenta. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre não é 3, um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, enchia o templo. Isaías viu, irmão, Isaías viu um templo, Isaías viu um trono só. Isaías não viu o trono da mãe, Isaías não viu o trono do pai, Isaías não viu o trono do filho, Isaías viu um trono só, irmãos. Olha aí. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu um trono. Isaías não viu o trono da mãe, o trono do pai, o trono do filho, não. E o trono do Espírito, não. Isaías viu um trono só, um só Deus, Pai de todos. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade. Amém? Isso não se prega aí fora. O que se prega aí fora é campanha, é o vale do descarrego, é o vale do sal. É o que se prega aí fora. É demônio, é diabo. Mas a palavra de Deus não se prega. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos por esta série de mensagens que nós iremos continuar, nós iremos pregar. Começamos hoje a primeira parte. Nos dá força, nos ilumina para dar continuidade nesta série de mensagens. Pai querido, Pai santo, te agradeço por este momento de comunhão, este momento que estamos aqui, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento.
Pai, leva o teu povo debaixo da tua graça, do teu poder, para os seus lares, para uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite abençoada. É isso que te pedimos, é isso que já te agradecemos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.